Olha, o Instituto Real Time Big Data, que é de São Paulo, publicou mais uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado da Paraíba. Foi o segundo levantamento em menos de um mês. O primeiro foi publicado no dia 23 de agosto e o segundo agora, dia 19 de setembro. Vamos comparar os números das duas pesquisas para termos uma noção, conforme esse instituto, do momento eleitoral da Paraíba, da tendência do voto para o governo do estado, atualmente no estado. Vamos lá. Na pesquisa mais recentemente realizada e publicada pelo Real Time Big Data, João Azevedo, governador e candidato à reeleição no PSB, aparece em primeiro lugar com 33%, seguido por veneziano do MDB com 17%. Nilvan Ferreira, do PL, tem 15%, e Pedro Cunha Lima aparece numericamente com 14% na quarta colocação, ele que é do PSDB. Major Fábio, do PRTB, tem 2%, Alexandre Simplício, do PSOL, 1%, Nascimento, do PSTU, e Adriano Trajano, do PCO, não pontuaram nessa pesquisa. Branco e nulo, 8%, não soube ou não quis responder, 10%. É uma pesquisa estimulada do Real Time Big Data, que, repito, foi publicada no último dia 19 de setembro. Essa pesquisa ouviu 1.000 pessoas em todo o estado. O nível de confiança da enquete é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos agora comparar esses números com os números do levantamento publicado no dia 23 de agosto. Vamos lá. No dia 23 de agosto, conforme o Real Time Big Data, João tinha 29%. Portanto, o governador e candidato à reeleição cresceu no levantamento recente em comparação com o anterior. Ele aumentou o seu percentual eleitoral de 29% para 33%. Quem também cresceu foi veneziano, do MDB. Veneziano, que no dia 23 de agosto tinha 14%, aumentou para 17% das intenções de voto e assumiu o segundo lugar, que na pesquisa do dia 23 era exatamente de Nilvan, com 15%. Nilvan manteve os mesmos 15% na pesquisa mais recentemente publicada do Real Time Big Data, ficando agora em terceiro lugar, e Pedro Cunha Lima manteve os mesmos 14%, mas agora na quarta colocação. Portanto, se verifica aí um distanciamento de João dos demais concorrentes, né? Ele que aumentou o seu percentual eleitoral de 29% para 33%, ele que estava na liderança da pesquisa do dia 23 e ampliou essa liderança agora em relação à pesquisa do dia 19 de setembro, com 33% das intenções de voto. Estamos comparando a pesquisa de agosto com a pesquisa de setembro. A pesquisa de agosto foi publicada no dia 23 e a pesquisa de setembro agora no dia 19. Vamos lá. O que esses números mostram, né? Eles mostram, conforme o Real Time Big Data, que João Azevedo está com a sua candidatura consolidada e segura para o segundo turno. É uma pesquisa que evidencia que haverá segundo turno e que João, o atual governador, seguramente estará nas disputas do segundo turno ao governo da Paraíba. Agora, os demais candidatos, o veneziano, Nilvan e Pedro Cunha Lima, embora já exista nessa segunda pesquisa uma diferença numérica entre eles, essa diferença está dentro da margem de erro. Então, embora numericamente, por exemplo, o veneziano esteja à frente de Nilvan, com 2 pontos percentuais, e Nilvan esteja à frente de Pedro com 1 ponto percentual, os três estão empatados tecnicamente.
quem vai para o segundo turno com João? Essa é a grande pergunta e a grande incógnita também. Esse último levantamento mostrou que, enquanto Nilvan e Pedro permaneceram estáveis, não houve alteração nem para mais nem para menos, mantiveram os mesmos percentuais da pesquisa do dia 23 de agosto. Esses mesmos percentuais foram repetidos agora no dia 19 de setembro, a mais recente enquete, o mais recente levantamento do Real Time Big Data. Eles estão dentro da margem de erro, com veneziano, que cresceu, repito, mas não cresceu de forma expressiva que pudesse exatamente sair desse empate técnico. Então, na verdade, há um empate técnico entre os três candidatos que disputam a vaga, né, para ir ao segundo turno com João Azevedo, conforme o levantamento dessa pesquisa, conforme essa consulta eleitoral feita pelo Real Time Big Data. Bom, são três candidatos fortíssimos e oriundos de grandes colégios eleitorais. Por exemplo, Pedro Cunha Lima aparece aqui entre os três na última colocação. Mas se houver uma tendência de Campina Grande de votar em Pedro, Campina pode colocá-lo no segundo turno. Assim como no caso do veneziano, que tem o seu colégio eleitoral, principal reduto eleitoral, também em Campina Grande. E Nilvan Ferreira, que naturalmente, não é de João Pessoa, é de Cajazeiras, mas milita na imprensa de João Pessoa há muito tempo, é muito conhecido em João Pessoa, é o seu principal reduto eleitoral. Nilvan, havendo uma tendência de João Pessoa de despejar uma votação expressiva em Nilvan, isso garante ao candidato também um segundo turno. Então, por isso que a disputa fica bem acirrada por essa segunda vaga para o segundo turno, uma vez que a primeira já é do governador João Azevedo, conforme o levantamento da pesquisa. Aqui não é nenhum exercício de previsão, e ao mesmo tempo mas com base em números de uma pesquisa que tem, obviamente, um lastro científico, né? Um alicerce científico. Nós estamos falando, portanto, de uma pesquisa, de números de uma pesquisa feita dentro de critérios, inclusive critérios, obviamente, científicos. Portanto, nesse momento, impossível dizer quem vai para o segundo turno, se veneziano, se Nilvan ou se Pedro Cunha Lima, porque são grandes nomes, né, no sentido eleitoral, e que têm colégios eleitorais muito fortes. Os demais candidatos, com toda a consideração que a gente tem e respeito, pelos levantamentos das pesquisas, não tem chances de ir a um segundo turno, não é? Embora que a gente não quer desestimular os votos nesses candidatos, porque são candidatos, inclusive, que embora não sejam tão conhecidos, mas são candidatos que também têm boas propostas e devem merecer a atenção do eleitorado. Aliás, o eleitorado deve avaliar todas as candidaturas, não ficar restrita a um candidato ou outro, mas avaliar todas as candidaturas é sempre importante para decidir conscientemente o seu voto.